Garouden é um anime com diversas lutas, e neste vídeo eu irei falar quais foram as piores e melhores lutas em Garouden, o Lobo Solitário. Em 10º lugar fica a luta do Fuzimaki com o Ishiro Oshino. No contexto da história, alguns caras da firma onde o Fuzimaki trabalhava capturaram a filha do Ishiro para castigá-la, devido a ela ter jogado uma pedra neles, mas o Fuzimaki viu que ela foi capturada e foi atrás dela. Chegando lá, o Fuzimaki espancou os 3 caras e salvou ela, porém o pai dela chegou ali e decidiu lutar com o Fuzimaki, pois sabia quem ele era. A luta começa com ambos se estudando e trocando vários golpes. Ishiro entende que o Fuzimaki é muito bom, e Fuzimaki percebe o mesmo do Ishiro. Ishiro golpeava e Fuzimaki respondia. A luta estava bem equilibrada. Até que a fera que existe dentro do Fuzimaki começava a ruivar. Fuzimaki não iria mais se conter. Ishiro percebia que agora iria ser uma luta devido à morte. Mas ainda assim ele se divertia. Ishiro atacava, mas Fuzimaki desviava e aplicava a técnica Hinao Toshi, do estilo Takemiya, assim vencendo o combate. Em 9º lugar fica a luta do José, Fuzimaki e Rambo contra 3 caras. Quando Fuzimaki treinava com o José, 3 caras apareciam ali procurando o Fuzimaki. José perguntava o que eles queriam, mas um dos caras mandava o José calar a boca. José respondia de forma bem debochada, falando que eles não conseguiriam derrotá-lo e mandava eles partirem para cima. Nesse momento, um cara chutava o José e mandava ele se ferrar. José subia sua guarda e mandava o cara vir tranquilo. O outro cara começava a lutar com o Fuzimaki. E quando o que sobrou iria se juntar a ele, o mestre Rambo aparecia ali, falando que 2 contra 1 não é justo. O mestre o derrubava com facilidade e o nocauteava pisando no seu pescoço. José se esquivava dos chutes daquele cara, encurtava a distância e acertava um upper seguido de 2 cruzados, que o nocauteavam aquele cara. A fera do Fuzimaki ruivava. O gigante conseguia derrubar ele, mas Fuzimaki encaixava um triângulo que desmaiava o cara. Em 8º lugar fica a luta do Fuzimaki com o Ryomaru. Ao adentrar no torneio Kodoku, o primeiro oponente do Fuzimaki era o Ryomaru, um antigo lutador de sumo. A luta começa com o Ryomaru aplicando um Tachiai, mas Fuzimaki desvia a tempo. Ryomaru e Fuzimaki trocam golpe, até que o Ryomaru aplica uma cotovelada que fazia o Fuzimaki voar para trás. E o Maru estava usando técnicas do Badichuan, que foca em golpes de curto alcance fortalecidos pelo peso corporal. Fuzimaki golpeava com chutes e socos, mas era acertado. A dor acordava sua fera interior. Fuzimaki avança e aplica um armlock, quebrando o braço do Ryomaru. Em seguida ia para um estrangulamento e vencia o combate. Em 7º lugar fica a luta do Fuzimaki vs Tamba. Sim, rapaziada, na minha opinião essa luta fica nessa posição, mas antes de dizer o porquê, eu irei falar como ela aconteceu no anime. Após o final do torneio Kodoku, Fuzimaki fica sabendo que o Tamba derrotou seu mestre Izumi. Devido a isso, Fuzimaki vai atrás do Tamba para lutar com ele. Quando o encontra, Fuzimaki diz ter ouvido que o Tamba estava praticando o estilo Takemiya, então pedia para o Tamba mostrar o que sabe. Tamba fica empolgado e dizia que não aguentava mais esperar por essa luta. Tamba e Fuzimaki se acertam com um chute. Tamba sorria. Fuzimaki estava sério. Fuzimaki atacava com um chute e um soco. Tamba desviava, mas era acertado por uma joelhada e uma cotovelada. Tamba dava uma cabeçada e em seguida acertava direto no peito do Fuzimaki. Fuzimaki quebrava o dedo do Tamba, que logo se afasta. Fuzimaki perguntava se aquilo era tudo que o Tamba sabia. Tamba sorria e falava que agora ambos estavam nas mesmas condições. Fuzimaki avança com um chute. Tamba defende e aplica uma chave de perna do estilo Takemiya. Fuzimaki se defende e questionava a audácia do Tamba em usar uma técnica do estilo Takemiya nele. E Tamba fala que ele gosta de usar as técnicas que acabou de aprender. Um carro da polícia se aproximava. Tamba jogava o boné do Fuzimaki e falava que naquele dia iria ser só isso, e que ele se divertiu bastante. E a luta se encerra com ambos indo embora. Essa luta não chegou perto de ser tão boa quanto ela foi no mangá, pois no mangá ela foi mais longa e teve mais momentos impactantes, por isso eu coloquei ela nessa posição. Em 6º lugar fica a luta do José contra 3 karatecas da Rokushin.
Shinkan. Após saber da derrota do mestre Shiro, 3 karatecas vão até uma ilha atrás do Fuzimaki para enfrentá-lo. Enquanto eles procuravam pelo Fuzimaki, José, apresentado no anime, ele lutava com 2 policiais, e logo após sair da casa, ele se encontrou com os karatecas. Um deles perguntava pelo Fuzimaki, mas o José logo nocauteava. Os outros 2 percebiam que o José era um boxeador peso pesado, mas como o José é um boxeador, um deles partia para cima e chutava ele, mas José bloqueava o chute e dava 2 socos que nocauteavam o segundo karateka. O karateka que sobrou ficava impressionado e dizia que o José não é qualquer boxeador. José falava para ele chegar mais. O karateka sorria e ambos começavam a lutar. José dava alguns socos e ia se aproximando. O karateka dá um soco, mas José se esquiva e bate de encontro, assim vencendo o combate. Em quinto lugar, José vs Fuzimaki. Quando Fuzimaki entra no navio para sair da ilha, ele percebia que o José foi atrás dele. José dizia não ter nada contra o Fuzimaki, ele apenas queria lutar com ele para saber quem é o mais forte. Fuzimaki não queria enfrentá-lo, mas José estava determinado. José avança com alguns socos e conseguia acertar o Fuzimaki, que reconhecia que o José é forte. José avança com mais alguns golpes e conseguia acertar o Fuzimaki em alguns momentos. José jogava direto, mas Fuzimaki esquivava. José recuava. José percebia que o Fuzimaki usou uma técnica de deslizamento para se esquivar. José avança com alguns golpes e ia encurralando o Fuzimaki. Quando José iria acertar direto, a fera do Fuzimaki ruivava. Fuzimaki desviava o soco e acertava uma joelhada. Fuzimaki avança com socos e chutes, que machucavam o José. José ia se recuperando e dizia que isso era a luta que ele queria. Fuzimaki dava um soco, mas José usava uma técnica de deslizamento para se esquivar do ataque, onde logo dava um soco no Fuzimaki. Fuzimaki avança com um golpe, mas José se esquiva e aplica uma chave de pé no Fuzimaki. Fuzimaki consegue se defender e ambos ficavam de pé. José avança e aplicava um armlock. Fuzimaki conseguia sair e dava um mata-leão no José, mas José se defendia e conseguia ficar por cima, onde dava vários socos no Fuzimaki. Até que o Fuzimaki se defende e encaixa um triângulo com uma chave de braço, que deslocava o braço do José, assim vencendo a luta. Em quarto lugar, Tamba vs Izumi. Tamba vai até o Izumi e o desafia para uma luta. A luta começa com o Tamba dando um chute. Izumi se defende e segura a perna do Tamba, que dava um chute para conseguir escapar. Izumi acertava um chute no Tamba, seguido de mais alguns golpes que feriam o Tamba. Tamba se defende com um soco e acertava uma cotovelada nas costas do Izumi. Tamba aproveitava a brecha e encaixava um estrangulamento no Izumi, que logo desmaiava. Tamba o soltava e ficava de pé. Izumi virava atacando os olhos do Tamba, que se esquivava e acertava um soco. Tamba dava mais um soco que derrubava o Izumi. Izumi tentava se levantar, mas Tamba acertava mais alguns golpes e vencia a luta. Em terceiro lugar fica Fuzimaki vs Mifune. Essa é a penúltima luta do Fuzimaki no torneio Kodoku. Seu adversário é um lutador de luta livre. A luta se inicia com o Fuzimaki dando alguns golpes. José estava confiante, por saber que o Fuzimaki é mais ágil e melhor na trocação. Só que o filho do Mifune falava alguns números, e o Mifune se defendia dos golpes e contra-atacava. José acha aquilo estranho. Fuzimaki avança e o processo se repete. José percebia e falava para o Fuzimaki que o Kaito está mandando um código para o Mifune se defender dos ataques. Fuzimaki golpeava, Mifune desviava e aplicava um suplex. Fuzimaki atacava com chutes e socos, mas Mifune se defende e aplica outro suplex. Mifune subia em uma pedra, saltava e acertava uma voadora no Fuzimaki. Fuzimaki golpeava com socos e chute, mas Mifune se defendia de todos os golpes e conseguia acertar o Fuzimaki. Fuzimaki insistia nos golpes. Mifune tentava agarrar o Fuzimaki, mas Fuzimaki se defende e aplica uma Kimura que quebra o braço do Mifune. Mifune dava uma cabeçada no Fuzimaki e tentava acertá-lo, mas Fuzimaki o agarra e aplicava um armlock nele, onde quebrava o braço do Mifune e vencia a luta. Em segundo lugar está Fuzimaki vs Oleg. Essa é a luta final do torneio Kodoku. Oleg é um militar que possui um estilo assassino de lutar, onde prometeu matar o Fuzimaki. É dado início. Fuzimaki avança com 2 socos, seguido de uma queda partindo para o mata-leão. Porém, Oleg mordia o braço do Fuzimaki e saía do estrangulamento. Fuzimaki e Oleg trocavam socos.
Fujimaki tentava agarrá-lo, mas levava um soco, seguido de uma joelhada. Fujimaki segurava Oleg e aplicava uma chave de braço, mas Oleg conseguia sair e atacava com uma chave de perna. Porém, Fujimaki roda e sai a tempo. Oleg quedava o Fujimaki e começava a dar socos nele. Fujimaki se defende e encaixa um triângulo. Oleg acertava o olho do Fujimaki, que soltava na hora. Fujimaki sorri, sua fera ruivava. Fujimaki golpeava Oleg e logo eles começavam a trocar golpes. Fujimaki estava ofegante. Ele olhava para a esposa do Oleg e lembrava da Saiko. Isso dava uma brecha para o Oleg acertar uma joelhada no Fujimaki. O Oleg acertava mais alguns golpes no Fujimaki, só que o Fujimaki sorria. Fujimaki era acertado, mas segurava o Oleg. Saltava e encaixava sua técnica mais forte, o Rei Tigre. Fujimaki vencia a luta e se tornava o campeão do torneio. Em primeiro lugar está a luta do Fujimaki com o Himekawa. Fujimaki entra no torneio da Rokushinkan e desafia o Himekawa para um duelo de estilos. Estilo Takemiya versus Karate Rokushinkan. Shozan dá início ao combate. Fujimaki chutava. Himekawa defende e acerta um soco. Ambos começavam a trocar golpes e iam se estudando. Himekawa começava a ter vantagem, acertando Fujimaki mais vezes. Fujimaki tenta uma queda, Himekawa se defende e acerta uma joelhada. Em seguida defende o soco e contra-ataca. Fujimaki se levanta, ele disparava 2 socos, depois chutava e aproveitava o bloqueio para acertar a cabeça do Himekawa. Fujimaki usou a técnica do Eshiro. Fujimaki desviava 2 golpes e dava um suplex no Himekawa. Fujimaki usou a técnica do Mifune. Himekawa acerta um soco e um chute no Fujimaki. Eles trocavam golpes e Himekawa começava a aparentar cansaço e dor devido aos golpes que levou. Fujimaki finta um soco e entra com uma queda, partindo para uma chave de perna. Himekawa sentia dor, mas conseguia sair. Fujimaki sentia o braço devido aos chutes que levou. Em contrapartida, o Himekawa sentiu o joelho. Fujimaki se lembrava de quando ele matou o cara que abusou da Saiko e de como ele ficou assustado com tudo aquilo e fugiu. Fujimaki falava que sua versão covarde vai ser destruída. Fujimaki parte para cima de forma frenética, conseguindo acertar alguns golpes. Ambos sorriam. Himekawa avança e a fera interior do Fujimaki acorda. Fujimaki parte para um Rei Tigre, mas Himekawa roda e acerta um chute que derruba o Fujimaki. Himekawa é declarado vencedor, só que o Fujimaki levanta na hora. Fujimaki continua a lutar. Mestre Rambo dizia que agora é só o instinto do Fujimaki lutando. Fujimaki e Himekawa iam até o limite. Ninguém sabe como a luta irá acabar. Himekawa começava a achar que o Fujimaki é mais forte que o Shozan. Já Fujimaki se lembrava dos seus falecidos pais. Fujimaki conseguia desviar do Rei Tigre do Himekawa. Fujimaki chegava perto do Himekawa, que dava um soco. Fujimaki usa isso a seu favor e encaixa o Rei Tigre. Himekawa sentia dor. Seu braço estralava, porém ele relaxava o seu corpo e contra-atacava batendo Fujimaki de cabeça no chão. Himekawa tinha criado o Rei Tigre reverso. Himekawa venceu Fujimaki e era o campeão do torneio Rokushinkan. Essas foram as piores e melhores lutas na minha opinião. Não se esqueça de curtir esse vídeo caso tenha gostado e de comentar quais são as melhores lutas na sua opinião. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.